Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e esse episódio tá muito especial, pois eu vou finalmente falar do caso mais pedido de todos os tempos aqui no podcast. O caso Daniela Pérez. Esse ano marca 30 anos que o crime aconteceu e a HBO Max lançou uma série documental original chamada Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Os 2 primeiros episódios estrearam com exclusividade na HBO Max no dia 21 de julho, quarta-feira passada, e eu fiquei impactada. É muito bom. É a primeira vez em 30 anos que a Glória Pérez revisita a sua busca pela verdade por trás do assassinato da filha. E é simplesmente muito emocionante. Cada episódio conta com depoimentos de peças-chave no processo, como o promotor do caso, a testemunha principal, jornalistas que entrevistaram os assassinos, especialistas em personalidades psicopatas, como a Ilana Casoy, nossa queen do True Crime, e, claro, amigos e familiares de Daniela Pérez, como o viúvo da atriz, o Raul Gazola, e outros atores brasileiros, como Cláudia Raia, Fábio Assunção e Maurício Matar. É com base na série que eu fiz esse episódio, porque sim, crimezeiros, a HBO Max me notou, cara. Que momento! Eu tô me sentindo assim, nem sei, honradíssima. E, gente, eu assisti os episódios e só nos 2 minutos iniciais do primeiro, que é a abertura da série documental, eu já tava soltando um puta que pariu e ficando arrepiada com as palavras da Glória Pérez. E aí vai passando as imagens da Daniela Pérez naquele matagal. Nossa, a série é forte, fortíssima. E como disse a Glória Pérez no início, ela conseguiu dar profundidade na história pra ela poder ir além de ser apenas uma história, uma novelinha de um folhetim barato, que é como o caso ficou marcado na memória das pessoas, né? Infelizmente, uma história de uma novela de um folhetim barato. Mas é muito mais que isso, obviamente, e nessa produção Max original de 5 episódios, eles conseguiram reconstituir com detalhes os fatos e o julgamento desse caso que impactou o Brasil nos anos 90. Vale ressaltar que os assassinos não são entrevistados na série, mas tudo que eles alegaram durante o processo e na defesa deles está relatado aqui. O processo, fala por si só, então não precisa ficar dando palco para esse povo. Enfim, vocês também já podem assistir os 2 primeiros episódios da produção Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, lá na HBO Max, e os 3 episódios finais lançam amanhã, dia 28. Por sinal, eles têm um catálogo muito bom de produções no gênero True Crime, e aí, crimezeiros, vocês vão pirar com tudo que tem lá na HBO Max. Agora, sem mais delongas, bora começar do começo? Daniela Ferrante Pérez nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 1970, filha primogênita de Luiz Carlos Pérez e Glória Maria Ferrante Pérez, autora de conceituadas novelas da Globo, né? A Glória Pérez acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar ou já assistiu uma novela dela e nem tá sabendo. Em 1973, a Dani ganhou um irmãozinho, o Rodrigo. E aos 5 anos, mais um irmão, o Rafinha, por quem ela era muito apegada. A sua paixão pelas artes era nítida desde muito cedo e começou pela música. A Glória Pérez colocou a filha para aprender balé ainda bem novinha, mas ela nem precisou insistir muito para a filha estudar a dança, porque a Dani simplesmente se apaixonou. E com a paixão veio a dedicação. Aos 12 anos, ela entrou para dançar jazz. Aos 16 anos, já fazia apresentações profissionais no Circo Voador. E quando se profissionalizou de vez, entrou para o grupo Vacilou Dançou, chegando a ensaiar 9 horas por dia. Até que o destino resolveu levar Dani a trilhar o mesmo ambiente profissional que a sua mãe, as novelas.
Acontece que a coreógrafa do grupo, Vacilou Dançou, foi chamada para coreografar danças da novela Barriga de Aluguel, criada pela Glória Pérez. As meninas do grupo foram chamadas para protagonizar essas danças. Então Dani, que era parte do Vacilou Dançou, também entrou nessa. Foi a primeira vez que ela precisou atuar. E foi um estouro. Ela descobriu ali um talento até então oculto. A Dani chamou atenção por seu carisma, simpatia e capacidade de transmitir sensações, sentimentos. Assim, antes mesmo de terminar o Barriga de Aluguel, ela foi chamada para fazer outra novela, O Dono do Mundo. Com a sua carreira de atriz em ascensão, ela precisou fazer uma escolha, ou atuar ou dançar. E a Dani decidiu seguir com a carreira de atriz e resolveu deixar a dança como seu hobby de paixão. Só que, na verdade, o seu intuito era talvez um dia juntar as duas coisas, fazer um musical, né? Por que não? Por isso, mesmo quando optou seguir com a atuação, ela não parou de fazer aulas de dança em todos os horários livres que encontrava. Mas vamos lá, para além da sua vida profissional, tudo parecia correr bem do lado pessoal também. A Dani era uma pessoa muito querida pela família, ela era pura animação, empolgação, muito afetuosa, estava sempre rindo, dançando, conversando e tinha um ótimo grupo de amigos. Ela adorava viajar e preferia 1000 vezes viajar pelo mundo inteiro do que comprar coisas materiais, como bolsas, roupas e afins. Ela também tinha sonhos bem pé no chão. Comprar um apartamento, ter um filho, decorar o seu novo quarto. Gente como a gente, né? Apesar de viver uma vida que se aproximava cada vez mais do estrelato. Em 1989, aos 19 anos, ela foi chamada por Sandra Regina, coreógrafa da novela Cananga do Japão, para atuar como par de dança do protagonista, interpretado por Raul Gazola. A Sandra conhecia a Dani do grupo de dança Vacilou Dançou e achou que seria o match perfeito, porque a Dani era talentosa, bonita, jovem, assim como Raul. A Sandra tinha certeza que os dois dançando juntos iam conquistar o público e vender realmente aquela coreografia que ela estava preparando com tanta dedicação para a novela das 9 da TV Manchete. E dito e feito, o Cananga do Japão foi responsável por triplicar a audiência da Manchete naquele horário. Mas o sucesso não foi só na audiência, mas também nos corações de Dani e Raul. Sandra Regina conta que quando apresentou os dois, o olhar deles foi de pura química e logo surgiu uma grande paixão. O primeiro beijo dos dois aconteceu na cozinha da casa de Glória Pérez. O Raul frequentava lá para poder ensaiar as danças da novela e um dia, no meio do ensaio na casa da futura sogra, depois de muitos olhares entre ele e Dani, o Raul lascou um beijo cinematográfico na parceira. E sem falar nada, ela voltou a ensaiar, plena, mas ela passou a errar todos os passos dela. E olha que ela era perfeita nos movimentos, nunca errava. Então, era sinal de paixão. Os dois começaram a namorar e logo o Raul a convidou para morar em sua casa. Mas a Dani disse que só moraria junto se estivesse casada. Então, naquele mesmo ano, o Raul organizou um casamento surpresa. Sim, gente, casamento surpresa no civil. Ele acordou a Dani, pediu para ela colocar um vestido bonito e avisou que estavam indo se casar. Assim, é o último romântico, né? E assim eles se casaram depois de um curto namoro intenso e foram morar juntos. A Dani estava com sorte no amor e também na carreira. Depois de Cananga do Japão, Barriga de Aluguel e O Dono do Mundo, ela finalmente conseguiu um papel protagonista na novela De Corpo e Alma, interpretando Yasmin. Ela começou a ser chamada de namoradinha do Brasil por sua espontaneidade. Ela conquistava. E ela estava ali, gente, no seu auge, sendo capa de revista e tudo mais. Em seu último Réveillon, ela viajou para os Estados Unidos com o marido e amigos. Eles chegaram na gringa no dia 29 de dezembro de 1991, exatamente um ano antes do crime. Nos Estados Unidos, o casal festejou a entrada de 1992, um ano que para eles seria de muitas realizações. Além do protagonismo de Dani na novela das 8 da Globo, ela e Raul iam estrear juntos uma peça de teatro escrita por João Falcão. E depois disso, os dois planejavam ter o primeiro filho juntos. 1992 era para ser o ano deles.
E até certo ponto, foi um ano repleto de momentos mágicos para a família Pérez. Até o dia 28 de dezembro de 1992 chegar. Aí, tudo mudou para sempre. No dia 28 de dezembro de 1992, Raul e Dani acordaram, namoraram e saíram juntos para trabalhar, planejando se encontrar no fim do dia para ensaiar a dança que fariam em uma peça. O ensaio daquela noite seria especial, porque a atriz Marilu Bueno estaria presente para avaliar o trabalho dos dois. O Raul foi para a Globo trabalhar e a Dani foi para o estúdio Tycoon, onde era gravada a novela de Corpo e Alma. Dando a hora do almoço, a Dani saiu para se encontrar com Marcela, a produtora da peça, porque ela queria resolver uma compra de um carro. A Glória não almoçou com ela naquele dia, apenas entregou o dinheiro de Dani para a compra do carro e a filha foi embora com $6.000 na pochete. Depois disso, Dani voltou para o estúdio para gravar, ficando lá até o início da noite. Quando acabou a gravação, Dani ligou para Marcela, avisando que ia para casa encontrar com o Raul para irem juntos para o ensaio da peça. A Marcela perguntou se ela ainda estava com a pochete, com o dinheiro, os $6.000, e a Dani disse que sim. E aí a amiga então já alertou para o perigo, porque o Rio de Janeiro não era o lugar mais seguro do mundo para uma atriz famosa como ela ficar andando por aí com toda essa grana. Mas até aí, ela não tinha mais o que fazer e o dinheiro acabou ficando com Dani naquela correria do dia. A Dani desligou o telefone, saiu do estúdio Tycoon e, seguindo o planejamento do seu dia, foi a caminho para se encontrar com Raul em casa para eles poderem ir juntos ao ensaio da peça. Enquanto isso, o Raul saiu lá da Globo e passou no estúdio Tycoon para ver se a Dani já tinha saído. Como ele viu que o estacionamento estava vazio, ele supôs que a esposa já tinha ido para casa e para lá ele foi ao seu encontro. Mas chegando em casa, nenhum sinal da Dani. Preocupado com a demora, ele decidiu sair e refazer o caminho do estúdio Tycoon até a casa deles, pensando que talvez a Dani teria furado um pneu no meio do caminho. Enfim, qualquer coisa, Porque naquela época não tinha celular. Então, se você passasse um perrengue na rua, seria mais difícil avisar qualquer pessoa. Aí o Raul pegou a sua moto e saiu procurando pelas ruas, mas não encontrou nada. Ele então pensou que ela poderia ter ido direto para o ensaio da peça. Ele passou lá, mas Dani também não estava. Umas 9 da noite, o pessoal da peça ligou perguntando pela Dani. E foi aí que bateu que algo realmente estava errado, porque a Dani jamais faltaria aos ensaios ou se atrasaria sem antes dar uma satisfação. O Raul ficou desesperado e acabou ligando para Glória Pérez para informar sobre o sumiço da Dani. Os dois estavam com o pressentimento que talvez Dani teria sido sequestrada, algo comum no Rio de Janeiro naquela época, ainda mais considerando que era a Dani e que ela carregava uma grande quantia de dinheiro na pochete naquele dia. Já eram 10 da noite, quando Glória decidiu ligar para os colegas de elenco da filha, perguntando se alguém sabia da Dani, se tinham a visto, Ou se sabiam de algum imprevisto, como talvez uma cena extra que talvez ela teria ficado gravando até mais tarde. Mas ninguém sabia de nada. Caco, o diretor da novela, disse que a última vez que viu Dani, ela estava na saída da Tycoon com a Marilu Bueno, que fazia papel de mãe da Dani na novela, e com o Guilherme de Pádua, o ator que fazia Bira, o par romântico de Yasmin na novela, o personagem da Dani. A Glória liga então para a Marilu, mas ela não atende. E o desespero era tanto que o Raul pegou um carro e foi até a casa da Marilu em Copacabana para tentar saber alguma informação de Dani. É lá que Marilu conta que viu Dani no estacionamento com Guilherme de Pádua e algumas crianças que estavam querendo tirar foto com eles, com o pessoal do elenco. A Marilu até ia pedir uma carona para Dani naquela noite, mas como ela estava lá com os fãs, resolveu ir embora sozinha. Com essa informação, só faltava falar com a última pessoa que esteve com Dani, Guilherme de Pádua. A Glória liga para o ator, demonstrando ali toda a sua preocupação de mãe, o seu desespero, e ele diz, vai ver, ela foi visitar uma amiga, sei lá. E
É, esquisito. A Glória achou essa resposta idiota, na verdade, porque não tinha essa de ir visitar uma amiga, sendo que ela tinha ensaio, compromissos, né? Do nada uma amiga. Que amiga, né? A Glória perguntou pra ele, tipo, a Dani que te falou isso? E ele falou que não, que era só uma possibilidade. Então o Guilherme afirmou que quando ele saiu ali do Tycoon, a Dani tinha ficado tirando foto com aquele grupo de fãs. E aí já vem aquele pensamento. Teriam esses fãs sequestrado Dani? Foi o que a família Pérez pensou. E essa teoria só foi reforçada ainda mais quando o carro de Raul Gazola, que Dani dirigia naquele dia, foi encontrado abandonado em um terreno baldio. Quem morava no Recreio dos Bandeirantes naquela época estava muito bem avisado que assaltos estavam acontecendo com frequência na região, principalmente próximo ao condomínio Rio Mar. O local não era bem populado e estruturado como hoje. Era considerada uma região erma, abandonada, escura, não tinha nada a não ser uns terrenos baldios. Naquela noite, tinham 2 carros vazios com cara de abandonados ao lado do matagal. Uma situação estranha. E o fato não passou despercebido pelo advogado Hugo Silveira, que estava retornando para a casa da filha, moradora do condomínio ao lado do terreno. Eram 9h30 da noite, e suspeitando que poderia se tratar de algum crime, ele anotou as placas dos carros. O carro de trás era um Santana, e o da frente era um Escort. Hugo ainda deu a volta na rua para checar melhor os carros. E nisso que ele volta, percebe que o carro de trás, o Santana, não estava vazio. Ele vê no banco do carona uma moça e atrás o vulto de um homem. Ele então deduziu que talvez fosse um casal namorador que foi ali num terreno ermo para ter mais privacidade e fazer os tcheco-tchecos deles. O Hugo então dá uma relaxada e volta para o condomínio e conta para o síndico o que viu, mas diz que por mais que seja estranho, tá tudo bem, porque era só um casal. Mas o síndico ainda assim ficou intrigado e quis ir ver por ele mesmo. Quando o síndico chega no local, só tinha um carro, o Escort. Ele tocou a buzina, não tinha ninguém, estava realmente abandonado e não tinha sinal nenhum do outro carro. Estranho demais, suspeito demais. Ele ligou para a polícia. A polícia veio e realmente só encontrou um Escort. Enquanto um policial voltou para a delegacia para registrar o que poderia ser um roubo de automóvel, o outro ficou vigiando o carro. Só, assim, para vocês terem uma noção, esse lugar era tão ermo e perigoso que o policial decidiu pegar uma metralhadora e se esconder atrás de uma árvore, mais para dentro ali do matagal, para esperar a volta do seu parceiro. Porque, né, vai que os ladrões voltam para pegar o carro ou algo do tipo. Assim, ele não ficaria exposto estando ali no matagal. E foi então, armado, que ele entrou para dentro do matagal e tropeçou num corpo. Ainda não se sabia de quem era aquele corpo. E para tentar alguma identificação, o policial checou os documentos do carro abandonado do Escort e descobriu que o carro pertencia a Raul Gazola. Por volta das 10 da noite, Raul é chamado para comparecer à delegacia, onde descobre que o seu carro foi encontrado. Ainda sem entender e pensando que realmente poderia ser um sequestro ou um acidente, ele liga para Glória ir para a delegacia também. E aí, aos poucos, a polícia foi revelando para a família Pérez que não se tratava de um sequestro, que haviam encontrado um corpo próximo ao carro. E é quando cai a ficha para Raul. Alguém havia matado a sua mulher. E, gente, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque é de arrepiar ver o Raul Gazola contando esse momento na série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, da HBO Max. Realmente emocionante. As lágrimas vão surgindo em seus olhos enquanto ele lembra o desespero daquele momento, quando caiu a ficha, né? A Dani foi assassinada. E são nesses momentos da série, quando você ouve sair da boca das pessoas que perderam a Dani, da mãe, do marido, do irmão, dos amigos, que você entende o impacto que uma morte tem na vida de dezenas de pessoas. E que não importa quantos anos passem, né, 30 anos, agora em 2022, mas a emoção é a mesma. A dor da perda é a mesma. E você percebe que podem se passar 30, 50, 80 anos, mas a Dani vai continuar sendo amada, querida e fazendo falta de verdade para todos que a conheceram.
E acho que é isso que faz o peso do crime, a brutalidade desse crime, se tornar não uma história de um folhetim de novela barato, né? Aquele sensacionalismo todo que a mídia fez. Não é sobre uma vítima de assassinato, ponto, acabou, né? Sem histórias mirabolantes e manchetes. É sobre uma pessoa com família, com sonhos, com amigos, com carreira. É uma pessoa, né? A Daniela Pérez Gazola, que é esposa, filha, irmã, neta, sobrinha, amiga. Eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente conta histórias de true crime, sabe? É de realmente trazer essa sensação. E essa série traz, e é realmente inigualável. Eu já tinha escutado essa história desse caso diversas vezes, eu já tinha lido sobre ela muitas vezes. E claro, sempre foi uma história pesada, um crime brutal, né? Sempre me deu um pesar muito grande por ela ter sido tão nova quando morreu, deixando a família. Mas nada nunca me bateu tão profundamente como ouvir essa história sendo contada nessa produção. Eu acho que eu nunca tinha chorado com uma série documental de true crime antes. Normalmente o sentimento que dá vendo esse tipo de coisa é raiva, né? Pela maldade do ser humano, é raiva mesmo. Mas aqui eu não sei. Talvez pelo foco ser na história das pessoas que ficaram depois que a vítima se foi, o que dá é realmente tristeza, né? É muita tristeza, muita empatia pelo sentimento dos familiares que estão contando essa história. E olha que eu só vi os 2 primeiros episódios, hein? Ainda vão lançar mais 3, os 3 últimos episódios amanhã, e eu não vejo a hora de ver, né? Talvez aí me dê raiva, porque quem conhece o caso sabe muito bem que a forma que essa história acaba é de ficar indignado mesmo. Mas enfim, eu só queria compartilhar a sensação que me deu nesse momento da série, quando o Raul Gazola conta que descobriu que Dani foi assassinada. É bem emocionante. E fechando esse longo parênteses, vamos voltar para a história. Depois de receberem a notícia na delegacia, Raul e o Rodrigo, irmã da Dani, a Glória e algumas outras pessoas, acompanhadas pelo delegado, foram até o matagal, a cena do crime. O Raul foi dentro do matagal e verificou que o corpo era realmente de Dani, fazendo ali o reconhecimento. A Glória também vai e vê, ao entrar no matagal, o tênis da filha. Tava tudo muito escuro, então quando a lanterna bateu ali no chão, a primeira coisa que ela viu foi o tênis. E depois as roupas. E ali reconhece finalmente o corpo da filha. Ela conta que toca o corpo gelado e entende que não tem mais como dar vida a ela. Não tem como dar a luz a ela 2 vezes, né? A Dani se foi. E a partir dali, no meio da dor e da angústia e do vazio deixado por ela, a família só queria a resposta para uma pergunta. O que aconteceu para que alguém quisesse matar Dani? Quem seria responsável por aquilo? Bem, existia uma pessoa que os viu, Hugo Silveira, o advogado que anotou a placa dos carros. Naquela mesma noite, a polícia o procura para tomar o seu depoimento e, ao falar com ele, tem uma bela surpresa. O advogado tinha anotado a placa do carro, né? O carro que estava atrás do Escort no matagal. Era um Santana azul com a placa OM1115. Ele também descreve a mulher que viu no banco do passageiro. Um rosto redondo e cabelo liso. Da casa de Hugo, os policiais foram até o estúdio Tycoon, onde a Dani foi vista pela última vez. Eles queriam saber se talvez aquela placa poderia ser do carro dos fãs que foram tirar foto com ela aquela noite. Quando eles checam os registros de entrada e saída dos veículos daquele dia, identificam uma placa muito parecida com o que Hugo anotou, mudando apenas uma letra. Em vez de OM1115, tinham ali o registro de uma placa LM1115. E o nome do dono do carro? Guilherme de Pádua. Enquanto os policiais faziam essa descoberta de explodir a cabeça de qualquer um, Raul Gazola e Rodrigo Pérez saíram da cena do crime e voltaram para a delegacia para iniciar todo o processo, as burocracias, né, que envolvem um homicídio. Já na delegacia, começaram a aparecer pessoas, jornalistas, fotógrafos, gente que eles não conheciam. Mas também chegaram alguns colegas e amigos da família e de Dani, como, por exemplo, a atriz Cláudia Raia, que foi prestar suporte a pedido do próprio Raul. E também Fábio Assunção, que contracenava com Dani na novela de Corpo e Alma. Outro ator do elenco que apareceu
foi Guilherme de Pádua, junto da esposa Paula Tomás. Ele consolou a família, deu seus pêsames para Raul, também respondeu às perguntas de Raul, né, que estava perguntando para ele quem eram os fãs que tiraram fotos com eles. Mas o Guilherme disse que não eram eles que mataram Dani, né, pois eram apenas crianças. O Guilherme abraça Raul, diz que está aqui para ajudar, se ele precisar de qualquer coisa, é só me ligar. Mas o Raul não era amigo de Guilherme, nunca tinha sido, e se afastou dele. O Guilherme, então, fica na mesma roda que outros atores, como Cláudia Raia, conversando ali sobre o pesadelo que estavam vivendo. Foi então que Guilherme resolveu falar que o Rio de Janeiro estava realmente muito violento e que ele mesmo já tinha levado um tiro. Ele então levanta a manga da camisa para mostrar a tal marca do tiro, mas a Cláudia Raia repara uma outra coisa. Os seus braços estão cheios de arranhões. Ela até chegou a comentar com outra pessoa que, nossa, o Guilherme apanhou da mulher porque tá todo arranhado e aquilo é unha de mulher. Isso marcou a Cláudia, esses arranhões. E estavam ainda em carne viva, sabe? Eram recentes. Bem, depois que Guilherme prestou solidariedade para a família Pérez, ele e sua esposa, que estava grávida, foram embora em seu carro, um Santana azul. Glória é então chamada para o escritório do delegado Cidade de Oliveira, onde ele passa com um lápis por uma lista com os nomes dos atores do elenco da novela em que Dani trabalhava. Ele vai passando um por um, como se fosse uma lista de suspeitos, até que chega ao nome de Guilherme de Pádua. Nesse nome, o delegado bate o lápis no papel. Glória olha para ele, automaticamente entendendo o recado. Era ele, foi ele. O delegado adverte a família que essa informação não pode sair dali. É um segredo entre eles. A polícia já sabia ali que o segundo veículo que foi visto no matagal, junto do carro de Dani, pertencia ao ator. Não tinha como não ser ele. Mas já era tarde da noite e, de acordo com a legislação, a polícia não podia prender uma pessoa durante o período noturno. Deveriam ir até a casa dele para o prender somente a partir das 6 da manhã. Então, a família deveria ficar quieta, que em breve a polícia poderia fazer a prisão em flagrante. Mas se a família falasse para alguém, poderia chegar aos ouvidos de Guilherme, que era o suspeito daquele homicídio, e aí ele fugiria. E se não o prendessem agora em flagrante, não prenderiam mais. Glória e a família, chocados com a informação, ficaram quietos. Em poucas horas, tinham ido de pensar que Dani foi sequestrada, talvez por fãs, para que Dani tivesse sido vítima de latrocínio por bandidos que queriam dinheiro, para a chocante realidade que, na verdade, o assassino era alguém que eles conheciam, alguém próximo, que se dizia amigo de Dani, alguém que os estava abraçando há poucos minutos, dizendo que poderiam contar com ele nesse momento difícil. Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua Tomás tinha 23 anos, era mineiro e havia começado a carreira no teatro em 1987 em Belo Horizonte. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou com entretenimento erótico antes de finalmente entrar para a Globo, fazendo aparições pequenas e algumas pontas em algumas novelas. O seu primeiro grande papel foi como Bira, na novela de Corpo e Alma, onde era um interesse romântico de Yasmin, a personagem interpretada por Dani. Era um triângulo amoroso, na verdade, onde o principal romance de Yasmin era com outro ator, o protagonista Fábio Assunção. Foi a novela de Corpo e Alma que elevou a carreira de Guilherme para outro patamar, chegando ali no seu auge como ator. Na sua vida pessoal, foi nessa época que ele também se casou com Paula Nogueira de Almeida, a quem forneceu o sobrenome Tomás. Então ela virou Paula Tomás. Apenas 3 meses depois do casamento, Paula anuncia uma gravidez, algo que Guilherme queria muito. Só que apesar de estar casado e prestes a ser pai, o Guilherme passava a imagem de um galã solteiro para o público e os colegas de trabalho. Tanto é que ele nem convidou ninguém ali do elenco que trabalhava com ele para o seu casamento. E isso acabava com a Paula.
Ela, por sua vez, tinha a reputação de ser muito ciumenta, mas um ciúmes perigoso, violento. Aos 18 anos, ela foi proibida de entrar na Galeria Alaska, um clube erótico, pois ali ela distribuía garrafadas, fazia ameaças de morte a quem ela considerava suas rivais e causava com os homens. Ela chegou a ser apelidada de carne de leopardo por conta disso. A Paula Tomás era filha única de um jornalista e de uma fiscal do INSS. A sua família era rica, herdeira de vários apartamentos em Copacabana, e assim a Paula cresceu acostumada a conseguir o que queria e era muito mimada. Segundo algumas testemunhas, quando ela não conseguia o que queria ou era contrariada, dizem que ela espancava a própria mãe. A Paula não estudava, não trabalhava e vivia para Guilherme de Pádua, esperando ansiosamente ele voltar das gravações todas as noites. E aí pensa, para uma pessoa assim, ciumenta, descontrolada e possessiva, ver o marido que ela sabia que escondia ela dos colegas, né? Ver ele ali tendo um romance na novela, era o fim do mundo. E assim, Paula passou a ter raiva de Daniela Pérez. Mas não eram só as cenas que incomodavam Paula, até porque só teve uma ceninha ali de beijo, não teve, sei lá, quase nada. A Paula, ela percebia o quanto Guilherme ligava para Dani e falava da Dani e tentava ser amigo próximo da Dani. Quando ela reclamava disso, o Guilherme dizia que fazia parte do trabalho, que Dani era importante, era filha da autora da novela e ele precisava desse networking. E que basicamente, se Paula não aceitava aquilo, era sinal de que ela não apoiava a sua carreira. Em meio a uma dessas discussões, Paula disse, abre aspas, "Você fala que eu não te ajudo, eu faço tudo por você, só penso na sua profissão, mas não quero você com ela. Você vai precisar transar com ela? É isso que quer me dizer?" Fecha aspas. E Guilherme, em vez de negar e dizer que isso nunca aconteceria, ele provocava. Ele gostava de ver a mulher daquele jeito, perdendo o controle. Então, insinuava que ele, bom moço que era, jamais tentaria nada com a Dani, mas que ele notava que Dani dava em cima dele sim, e ele a tratava bem, pois era colega de trabalho. E aí pronto, Paula passava o resto do tempo com a pulga atrás da orelha, achando que tinha alguma coisa entre eles. Aí já deu pra perceber, né? O relacionamento dos dois era extremamente tóxico, com Guilherme manipulando Paula e ela, exaltada por ciúmes e inveja, era capaz de qualquer coisa para manter o marido ao seu lado. Marido e pai do seu futuro filho. Essa relação levou os dois, em dezembro de 1992, a fazerem tatuagens juntos, como que para selar um pacto. Um faria de tudo pelo outro. Assim, fizeram 4 tatuagens. As 2 primeiras eram absolutamente iguais e foram feitas no tornozelo esquerdo de ambos com os signos e os ascendentes do casal entrelaçados: Capricórnio, Câncer, Escorpião e Áries. As outras 2 tatuagens eram assinaturas do nome de cada um. A de Paula ficou tatuada em toda a parte superior do pênis de Guilherme. A de Guilherme ficou desenhada na virilha de Paula. Autografou ali permanentemente a virilha da esposa, né? E ela, o pipi dele, para sempre. 10 dias após fazerem essas tatuagens, selar esse pacto, Guilherme e Paula assassinaram Daniela Pérez. Na manhã seguinte ao crime, o delegado Serrano e o investigador Nélio foram até o apartamento de Guilherme de Pádua e o escoltaram até a delegacia para que ele explicasse o que o seu carro estava fazendo na cena do crime com a placa adulterada. Lá ele conta a sua primeira versão da história. Disse que não tinha nada a ver com o crime e que tinha um álibi. Na tarde do dia 28 de dezembro, ele havia gravado as cenas para a novela normalmente. No final das gravações, ele e Dani tiraram fotos com alguns fãs no estacionamento do Tycoon. Em seguida, ele saiu com pressa, pois precisava buscar a sua mulher, Paula Tomás, que estava grávida de 4 meses, no Barra Shopping. Então, não tinha como ele ser o assassino. Com essa primeira versão dada, o investigador mandou agentes ao shopping para verificar a história.
E era tudo mentira. Ele não esteve no shopping naquela noite, e sim brevemente no período da tarde entre as gravações. O estacionamento do shopping era monitorado e não tinha registro do seu carro ter passado ali à noite e nem de sua mulher ter ficado lá, aguardando por ele a tarde toda, por 8 horas, como ele falava. Com isso, voltam a interrogá-lo, jogando as mentiras dele na cara. Ele foi interrogado por mais de 10 horas, negando o crime, dando respostas diferentes a cada momento. Mas as provas não mentem. Ao ser examinado por um legista, constataram que ele apresentava lesões no corpo, incluindo aquele arranhão que a Cláudia Raia tinha notado. Era muito provavelmente arranhões de Daniela, enquanto lutava por sua vida. Nesse ínterim, também comprovaram que a placa do carro de Guilherme foi sim adulterada. O L foi transformado em O. E quem altera a placa do carro para ir buscar a esposa no shopping, né? Ninguém. Se foi adulterada, é porque já estava na maldade, com planos de esconder uma merda aí que planejou fazer. Quando Guilherme viu todas as provas se amontoando contra ele, não teve mais como negar. Ele confessou o assassinato, dizendo que foi sim o autor das tesouradas que mataram a atriz. Mas apesar de ter confessado o crime, isso não quer dizer que ele contou toda a verdade. A segunda versão do que aconteceu naquele dia foi a seguinte. Guilherme de Pádua disse que Dani estaria o assediando, teria um interesse sexual, amoroso por ele. E isso era preocupante, pois ele percebeu que isso estava se refletindo, talvez por influência da Dani, na redação dos capítulos da novela feitos por Glória Pérez. O seu personagem estava sumindo, sendo excluído da novela. Naquele dia, por sinal, a última cena que gravaram foi a do término entre Bira e Yasmin. E nos próximos episódios, o Bira simplesmente não aparecia. Segundo Guilherme, ele quis tirar essa história a limpo e chamou Dani para conversar depois da gravação. Por isso, saíram juntos da Tycoon e Dani o teria conduzido até aquele matagal, aquele lugar ermo, perigoso, para conversar. Qual o sentido disso, né? Até parece que para resolver um problema íntimo, você vai para o lugar mais macabro que conhece na cidade. Enfim, ele cria essa versão de que a vítima, Dani, era uma louca perigosa que estava o assediando e que ele, que amava muito a mulher, a rejeitava. Ele chega a dizer o seguinte em sua confissão, abre aspas, que Daniela passou a ameaçar a vida pessoal do declarante, afirmando diversas vezes que mandaria matar a esposa do mesmo, determinando que o corpo fosse esquartejado em 6 pedaços e enterrados em locais diferentes, para que a alma nunca mais se reencontrasse. Fecha aspas. Aí, no meio do matagal, falando esse tipo de asneira, se sentindo rejeitada por ele, Dani teria surtado e partido para cima de Guilherme para o agredir. Essa é a justificativa dele para os arranhões que recebeu no braço. Para se defender, ele dá uma gravatada na atriz e, sem querer, acaba a asfixiando. Depois de ver a atriz morta, ele teria entrado em pânico e resolveu simular um assalto. Ele então deu 18 tesouradas em seu corpo e desapareceu com a bolsa da atriz, que tinha aqueles $6.000 dentro. Resumindo, Guilherme de Pádua botou a culpa na vítima e disse que foi autodefesa. E mais, segundo o delegado Cidade de Oliveira, Guilherme estava calmo e tranquilo ao relatar o assassinato. Em momento nenhum, teve uma reação. Era como se estivesse relatando um fato comum, hoje eu fiz café da manhã, numa boa. Bem, depois de contar essa versão completamente surreal, o Guilherme ficou preso na delegacia e pediu para o delegado Cidade de Oliveira se ele não poderia ligar para sua esposa, que estava grávida de 4 meses, porque queria acalmá-la. O delegado deixa ele ligar, mas fica ao lado para escutar. Ligeiro, ligeiro. O Guilherme então diz, amor, fica calma, eu estou segurando tudo. Estou segurando tudo. Nisso, já desperta no Cidade um pensamento. A Paula estaria envolvida nesse crime? Porque parecia que o Guilherme estava colocando a culpa toda nele mesmo, segurando tudo, para livrar a barra dela.
E então o delegado pede para trazerem a Paula presa para a delegacia. Só que a delegacia estava tão lotada de gente, de jornalista, fotógrafos, cinegrafistas, que eles não conseguiam colocar Paula para dentro. Foi difícil. Parecia mais um estúdio de televisão do que uma delegacia. Ainda no carro, no estacionamento, os delegados a informaram que o Guilherme já havia confessado e que tinha dito que ela estava envolvida. Jogaram aquele verde, né? E então, ali, para os delegados, ela disse que sabia que tinha sido o Guilherme, pois ela estava no local do crime, mas não havia participado de nada. Com isso, ela se coloca na posição de testemunha ocular, uma testemunha-chave, né, muito importante, que deveria ser ouvida minuciosamente pela polícia. E foi isso que fizeram. Deixaram ela falar, e falar, e falar, e quanto mais falava, mais se enrolava. Segundo a versão de Paula, ela teria ido escondida no carro de Guilherme, pois desconfiava de um romance entre ele e Dani. Quando chegaram no matagal, ela saiu do carro e foi para cima da Dani, aos tapas. Nisso, Guilherme teria tentado separar a briga, dando uma gravata em Daniela e a matando sem querer querendo. Com Dani imóvel no chão, a Paula foi lá e tesourou o seu corpo. E isso ela falou dentro do carro da polícia, pois estava impossível de entrar na delegacia. Com a confissão, resolveram que seria melhor levá-la para outra delegacia, onde poderiam pôr no papel o que ela havia acabado de falar, o que ela tinha confessado naquele momento. Mas chegando na outra delegacia, a Paula disse que estava passando mal. E como ela estava grávida e tinha risco dela sofrer um aborto, o delegado a liberou para ir para casa e disse que ela poderia retornar quando estivesse se sentindo melhor para depor. Só que, óbvio, né, gente? Depois disso, a Paula não apareceu nunca mais para confessar. Pois é, ela saiu de fininho, sem confessar oficialmente. Nesse meio tempo, menos de 48 horas depois de cometer o crime, Guilherme de Pádua foi solto para aguardar o julgamento em liberdade por força de um habeas corpus. Aconteceu que em 1990 entrou em vigor a Lei dos Crimes Hediondos. Era uma espécie de listagem de crimes que deveriam ser levados a sério, crimes mais graves. Para esses, a prisão era imediata e não se admitia o pagamento de fiança, habeas corpus, nada, você ficava preso. Na lista de crimes graves, chamados crimes hediondos, estava matar botos, papagaios, animais que faziam parte do patrimônio, né, nacional. Mas matar gente? Não. Homicídio não entrou na lista. Por isso, Guilherme de Pádua foi solto. Entretanto, um desembargador voltou atrás no relaxamento da prisão de Guilherme e a polícia voltou a procurá-lo para o prender. Só que dessa vez não era, vamos prender ele porque ele é o assassino. Não, era vamos prender ele porque ele está em risco, sendo ameaçado, a galera queria linchar ele. E pela segurança dele, era melhor voltar para a cadeia. Só que aí quem disse que achavam ele? Não, ninguém achava ele. Mas, alguns dias depois dessa busca pelo assassino de Daniela, o próprio Guilherme se entrega na delegacia. Já Paula Tomás tem a sua prisão preventiva decretada lá pelo dia 9 e 10 de janeiro de 1993. Mas ela se internou em uma clínica, alegando que estava em estado de choque e todo o estresse poderia fazer com que ela abortasse espontaneamente, então ela precisava descansar. Alguns funcionários da clínica denunciaram a sua presença ali e o delegado Serrano foi até lá e a trouxe para a prisão feminina. A Paula alegava que era inocente. A sua versão passou a ser a seguinte: no dia do crime, teria ido, às 2h da tarde, para o Barra Shopping com Guilherme de Pádua, que a deixou lá, dizendo que voltaria para pegá-la quando terminasse as gravações. Assim, ficou 8 horas dentro do shopping, sem a companhia de ninguém, sem comprar nada, nem para ter um recibinho, sabe? Esperando Guilherme de Pádua voltar. Bem, e assim, 9 dias depois do assassinato de Daniela Pérez, o caso parecia estar encerrado. A autoria do crime estava esclarecida, né? Os 2 assassinos já estavam na cadeia. Não tinha mais o que fazer, certo? Errado. A família de Daniela Pérez precisou contratar um advogado para defender a vítima. Sim, defender a vítima, pois Guilherme de Pádua estava a acusando. Post-mortem, hein?
Até aqui, a história que rolava por todos os cantos era essa, que Dani tinha um interesse amoroso nele, que Dani teria o atacado, que Dani era a culpada pela própria morte. E é claro que Glória Pérez não deixaria a imagem e a memória da sua filha ser dilacerada perante o Brasil inteiro. E assim, ela começa a investigar e juntar provas para provar a inocência de Dani no caso de seu próprio assassinato. O que faltava para fechar o caso era o básico. Qual a versão real do que aconteceu? Qual seria o motivo real do crime? E isso, bem, Glória Pérez, a mãe da vítima, teve que se esforçar para obter respostas. Precisava provar que Dani jamais assediou Guilherme, que ela era a real vítima desse crime. Esse trabalho de detetive de Glória Pérez teve seu início com um telefonema anônimo que mudou tudo. Na noite do enterro de Dani, Glória atende o telefone para ouvir uma voz feminina do outro lado, dizendo que se ela quisesse saber o que aconteceu com sua filha, deveria ir ao posto Alvorada, ao lado da Taycun. E a voz desligou. Então vamos para a primeira pista que Glória seguiu: os frentistas. Num primeiro momento, esses homens não quiseram falar com ela, argumentando que isso iria os prejudicar. Mas Glória sabia que o carro de Dani tinha passado por ali, já que havia conversado com as duas crianças que foram tirar fotos com Dani e Guilherme na saída do estúdio. Depois, essas crianças tinham seguido o carro dos atores até o posto. Então Glória insistiu, voltando diariamente ao posto e pressionando o gerente, até que contaram para ela o nome do frentista que estava trabalhando naquela noite. Era Flávio. Depois que finalmente encontrou Flávio, que também foi uma outra saga para achar ele, descobriu o que ele viu naquela noite. Em 28 de dezembro de 1992, Flávio viu um Santana estacionando na proximidade do posto e reconheceu ao volante o ator de televisão Guilherme de Pádua. Passados alguns minutos, chega ao posto o carro Escort, sendo a condutora Daniela Pérez, e ela vai abastecer o carro. Quando Dani está para sair do posto com o Escort, o seu carro é fechado pelo Santana de Guilherme. Os dois descem dos respectivos veículos e começam a discutir. É então que Guilherme dá um soco no rosto de Daniela, aplica uma gravata na atriz e a joga para dentro do Santana, desmaiada. Guilherme entra no Escort e outra pessoa não identificada dirige o Santana, saindo do posto na mesma direção. A segunda pista foi a lavagem do carro. Por meio de Flávio e de um outro frentista chamado Danielson, Glória chega até o nome de Antônio Claretti. Esse frentista trabalhava à noite, ele não assistia à novela e só reconheceu Guilherme de Pádua como condutor do carro que lavou através das fotografias que viu na imprensa no dia seguinte. O Santana havia entrado no posto lá pelas 10 horas da noite com um casal, e o rapaz que conduzia o carro estava muito nervoso e ofereceu ao Antônio Claretti uma quantia grande para lavar o interior do seu carro. Durante a lavagem, Antônio notou uma substância tipo sangue escorrida na porta do lado do passageiro, descendo ali pela lataria. Quando arriou o banco do carona, também notou no assento uma grande mancha avermelhada, tendo certeza que aquilo ali era realmente sangue. E tinha mais sangue ainda no tapete do lado direito e traseiro do carro. Apesar de possuir essas informações valiosas, Antônio também não queria falar com a polícia, e depois de um belo trabalho de convencimento que Glória fez, ele topou dar depoimento e realizou o reconhecimento de Guilherme de Pádua. Por sinal, quando Guilherme trouxe o carro para a delegacia para passar por perícia, o seu sogro havia lavado o carro de novo em casa diversas vezes, tanto que o carro ainda estava molhado, estava com os bancos úmidos quando foi entregue na delegacia. Sendo assim, a polícia basicamente não conseguiu verificar nada de sangue no carro e chegaram até a dizer que Antônio estava mentindo. A Glória teve que correr muito atrás até comprovar que o sangue no carro foi sim lavado e que aquele carro era o mesmo visto na cena do crime. A terceira pista conseguida foi a foto dos fãs.
A última foto tirada de Daniela Pérez em vida. Através de um apelo feito na TV, o pai das crianças, dos fãs, entregou a foto daquela noite. E além das crianças terem tirado fotos com Dani, também tiraram com Guilherme. E foi assim que descobriram que Guilherme havia enviado uma roupa diferente da que estava usando naquela noite para a perícia. Era outra roupa, de outra cor, obviamente sem traços nenhum do crime que ele havia cometido, tudo para se inocentar. Durante o interrogatório no tribunal do júri, o Guilherme de Pádua admitiu que havia trocado as roupas, pedindo para Paula enviar outra. A quarta pista foi a adulteração da placa do carro, uma pista muito importante para comprovar que o crime foi premeditado, foi pensado com antecedência, não foi um passional ali no momento, acabaram se batendo e deu no que deu, sabe? A perícia indicou que os assassinos transformaram o L da placa em um O, usando fita isolante preta. Segundo a perícia, a placa do Santana apresentava resquícios de cola. A quinta pista também foi muito importante para comprovar que Dani jamais atacou Guilherme. O legista Carlos Alberto de Oliveira concluiu pelo laudo que Dani teria recebido pelo menos 2 socos no rosto que a fizeram desmaiar antes de levar os golpes mortais. Ou seja, ela morreu sem chance de defesa e derrubou a tal história que Guilherme contou de que ela teria o atacado ou que houve briga entre Dani e Paula, pois Dani já estava desmaiada nas mãos dos assassinos. E o sexto ponto que quero trazer para vocês é um muito comentado nesse caso: magia maléfica. Teve isso no caso? Bem, esse tema foi trazido à tona quando perceberam os seguintes fatores na cena do crime. Daniela foi encontrada dentro de um círculo queimado. No interior do círculo, a queimada era mais antiga e nas bordas era recente. Ela foi encontrada ao pé de uma árvore com o tronco manchado. Segundo especialistas, todo sacrifício humano acontece ao pé de uma árvore. A noite do crime era a noite de lua nova, a lua dos sacrifícios. O laudo pericial diz que a causa-mortis foi anemia aguda, ou seja, a perda de sangue. No entanto, não havia uma única gota de sangue no local. E o sangue que Antônio Claretti lavou dentro do carro dos assassinos não era uma quantidade suficiente para justificar uma morte, uma anemia aguda. Outra coisa, o primeiro golpe atravessou a traqueia. Segundo especialistas, em todo sacrifício, o primeiro golpe atravessa a traqueia. Os outros golpes foram dados formando um círculo em torno do coração, deixando o órgão exposto. Além desses fatores, também era de conhecimento público a ligação de Guilherme de Pádua e Paula Tomás com cultos e rituais ocultistas. 10 dias antes do crime, selaram um pacto na pele com as tatuagens. Então, será que todo esse ritual poderia fazer parte de um pacto muito maior? Não sabemos. O que sabemos é que, com as investigações feitas pela Glória Pérez e o relato dos atores que estavam na Taikun, que testemunharam a atitude estranha de Guilherme naquele dia, a motivação do crime e o que realmente aconteceu naquele fatídico 28 de dezembro de 1992 veio à tona. A verdade era que Guilherme assediava Daniela, mas dizia o contrário para a esposa. Paula sentia ciúmes de Daniela, tinha ódio, dizia que ia matá-la de tantos ciúmes. Ao mesmo tempo, Guilherme queria a atenção de Dani, pois achava que ela poderia influenciar Glória, a autora da novela, a dar um espaço maior para ele. Dani era constantemente pressionada por ele. A produtora da novela, chamada Vanessa, conta na série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, da HBO Max, que uma vez ela estava almoçando com Dani quando Guilherme entrou ali no refeitório. A Vanessa estava para se levantar da mesa e sair, mas a Dani segurou a mão dela e pediu para ela, por favor, não se levantar agora, porque ela não queria dar brecha para o Guilherme a ver sozinha e vir sentar com ela.
Ela contou para Vanessa que Guilherme era muito insistente com ela, ficava usando de pretexto ensaios de cena da novela para poder ficar dando em cima dela e falando que seu casamento não estava bem. E ele era tão insistente que isso já estava afetando o relacionamento de Dani e Raul, de tanto que Guilherme ligava e enchia o saco dela. Na semana em que o crime ocorreu, tudo piora. Os atores receberam o bloco de capítulos seguintes que iriam gravar, e Guilherme nota que o seu personagem não aparecia em 2 deles. Ele se desespera, acreditando que a sua carreira estava sendo prejudicada por Dani e Glória Pérez. O ator Fábio Assunção, que era o protagonista da novela de Corpo e Alma, junto com os outros 2, com a Dani e o Guilherme, ele comenta, abre aspas, ele assediava ela, e ela estava de saco cheio. Então, ele pode muito bem ter achado que ela ligou para a Glória contando isso e que a Glória diminuiu o personagem dele, o que não é verdade. Você perder um par romântico na novela não é sinal de diminuir o personagem. Quem faz o personagem é o ator. Fecha aspas. Mas esse não era um conceito que Guilherme conhecia. Ele achava que seria famoso, que seria celebridade, se fizesse o networking certo, se conseguisse ser amigo da Dani, se aproximasse dela o suficiente para conseguir chegar até Glória Pérez e ganhar mais destaque. Era isso que ele acreditava que era o trabalho de um ator. Mas ele passa completamente do limite e vira um assediador, um stalker obcecado. Quanto mais ele tentava ter esse relacionamento com Dani, mais ela se afastava, sendo que em certo ponto chegou a falar para Guilherme que iria se distanciar dele e era para ele respeitar isso. Foi então que ele entendeu que jamais teria a sua amizade. Ficou inseguro de vez. Nem conversar mais com ele a Dani queria. E na cabeça dele, Dani era importante, era filha da autora da novela. E até no enredo ela ajudava e tinha influência. Na cabeça dele, uma coisa que não era verdade. Então, para ele, era como se o afastamento de Dani fosse também o fim da sua carreira. O ator Sandro Siqueira, que interpretava o garçom Severino na novela, contou à polícia que no dia do crime percebeu o constrangimento de Daniela fugindo do assédio de Guilherme de Pádua, que Dani confidenciou a ele que tinha medo de Guilherme e repugnância de trabalhar com ele, mas que não tinha contado nada disso para sua mãe, pois tinha medo de prejudicar a carreira do ator. Ou seja, Glória Pérez não sabia de nada disso, não sabia da pressão que a filha sofria por parte do colega de trabalho. A Dani não queria levar isso para a mãe dela, Ela queria tentar seguir a carreira dela sem ter essa influência. E foi aí que Sandro Siqueira afirmou para Dani, abre aspas, você vai contar isso hoje para sua mãe. Se não contar, amanhã eu mesmo conto. Fecha aspas. Mas infelizmente, Dani não teve a oportunidade de viver o amanhã. Já faziam dias que Guilherme havia começado a tramar o assassinato com a esposa, a Paula Tomás. E para isso, usa uma arma que conhecia muito bem, os ciúmes doentio e a possessividade da esposa. Passa a contar para ela que Dani estava dando em cima dele, o assediando, revertendo toda a história. Com o ódio que ele ajudou a mulher a nutrir contra Dani, planejaram o crime, inventaram o álibi, o do Barra Shopping, e adulteraram a placa do carro. No dia 28 de dezembro, Guilherme cerca Dani com tanta insistência que se torna evidente e incômoda para todas as pessoas ali no set de gravação. O único respiro que Dani teve naquele dia foi na parte da tarde, quando Guilherme não tinha cena para gravar e saiu para ir ao Barra Shopping, coisa que ele deixou bem claro para todo mundo. Fica, não, tô indo pro Barra Shopping. Voltei do Barra Shopping porque minha esposa tá no Barra Shopping. Divulgando assim para qualquer um que passasse no corredor que ele estava indo se encontrar no Barra Shopping com a esposa. Montando ali o seu álibi, No shopping, ele se encontrou realmente com Paula e tirou foto com alguns fãs lá pelas 2, 3 da tarde, confiante de que isso seria suficiente para provar o seu álibi. E então, ele retorna para o estúdio Tycoon para finalizar as gravações. A última cena gravada no dia era o término de Yasmin com o Bira. Guilherme, depois de gravar essa cena, chorou no estúdio.
As camareiras falaram que ele ficou atrás de Dani, entregando bilhetes para ela no camarim. E a cada bilhete, ela ficava nervosa e mais nervosa. Era visível para todos. Depois da cena do término, Guilherme não tinha mais o que fazer no estúdio, mas a Dani continuou gravando. Só que em vez de ir embora, ele ficou lá esperando, à espreita, aguardando ela terminar, perguntando para todos se ela ainda estava gravando, onde estava Dani. Enfim, ele queria confirmar que ela não tinha saído sem ele. Ele estava nervoso, estava aflito e Dani estava agoniada. Ela não queria sair do estúdio sozinha, queria evitar Guilherme ao máximo. Por isso mesmo pediu para sua colega, Marilu Bueno, sair com ela do estúdio. Mas com os fãs ali na porta, foi tirar fotos e acabou ficando sozinha, sobrando só ela e Guilherme no estacionamento. Guilherme deixa a Taycun primeiro e dirige até o posto de gasolina, onde sabe que Dani sempre para abastecer. Ele aguarda ali, sendo reconhecido pelo frentista. Minutos depois, Dani para no posto onde abastece o carro. Ao sair do lugar, é surpreendida pelo carro de Guilherme, que a fecha. Ela sai do carro, cobrando explicações, e recebe um soco na cara, ficando completamente desacordada. Algo que foi testemunhado pelos frentistas também. Guilherme a coloca dentro do Santana, com Paula Tomás na direção, e ele entra no escorte de Dani e dirige até aquele matagal. Não se sabe se ali foi o local do assassinato, ou se foi no carro, ou se foi em outro local desconhecido. Mas Guilherme de Pádua e Paula Tomás deram 18 punhaladas no corpo de Daniela Pérez, sendo 12 no coração. Foi uma execução. Ao que tudo indica, Dani foi arrastada, já morta, até esse matagal, onde o seu corpo foi posicionado de uma forma quase ritualística. Guilherme de Pádua ainda diz em depoimento no tribunal sobre o posicionamento do corpo. Abre aspas. O seio esquerdo de Daniela ficou desnudo. Aquilo me chocou. Cobri o seio, ajeitei os braços, que estavam para cima, para que não ficasse tão feio. Eu sabia que ela seria fotografada depois. Fecha aspas. Guilherme e Paula, em seguida, vão para o posto de gasolina para limpar o sangue de Daniela do banco traseiro do Santana. E depois, em seguida mesmo, apenas horas depois de terem matado Dani, foram à delegacia, no carro em que cometeram o crime, para mostrar solidariedade para a família de Daniela Pérez. Certos de que a encenação toda tinha sido perfeita, foram para casa e dormiram tranquilamente, até serem acordados pela polícia no dia seguinte. Tanto Guilherme de Pádua quanto Paula Tomás reivindicaram o direito de só falar em juízo e se negaram a fazer a reconstituição de todas as versões do crime apresentadas por eles. Mas isso não quer dizer que ficaram quietos. Durante os 5 anos de espera pelo julgamento, deram diversas entrevistas para a mídia, contando as suas versões mirabolantes. Mas de nada adiantou. Em 1997, foram julgados e condenados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e que impossibilitou a defesa da vítima. Na época, se a pena fosse maior que 20 anos, havia automaticamente outro julgamento. Então, para evitar isso, os juízes substituem a pena máxima de 30 anos por 19 anos e alguns meses. O juiz José Geraldo Antônio disse o seguinte durante a sentença de Guilherme de Pádua, abre aspas, a conduta do réu exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa sem nenhuma chance de escapar ao ataque de seu algoz, pois além da desvantagem da força física, o fato se desenrolou em local onde jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima. Demonstrou o réu ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, por não vicejarem no seu espírito os sentimentos de amizade, generosidade e solidariedade, colocando acima de qualquer valor sua ambição pessoal. Fecha aspas. Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão.
Acabou solto em 14 de outubro de 1999, após cumprir 1/3 da pena. Paula recebeu 18 anos e 6 meses de prisão. Ela recebeu a liberdade condicional pelo mesmo motivo em 5 de novembro de 1999. Durante o tempo em que ficaram atrás das grades, Paula e Guilherme chegaram a dar uma escapadinha para se encontrar em um motel. Sim, gente, o ápice do absurdo carcerário. Como conseguiram isso? Quem que deixou isso? Não sei, mas isso aconteceu. A Paula também teve o seu primeiro filho na prisão, porque ela estava grávida quando cometeu o crime e o bebê nasceu na prisão. E por conta desse filho que nasceu, ela recebeu várias mordomias que deixavam as outras presas enfurecidas. O Guilherme planejou uma fuga com comparsas, além de ter namorados de cela e ameaçar um outro presidiário de morte. Ou seja, nem na prisão mudaram muito. O casal terminou o relacionamento quando Guilherme começou a pressionar Paula a assumir sozinha a responsabilidade pelo crime, isso já depois de presos. O argumento é que ela poderia ser enquadrada em homicídio privilegiado, o que permitiria que tivesse uma pena muito pequena, ou até pena nenhuma, enquanto Guilherme ficaria livre, sairia da história como herói por ter se sacrificado pela mulher, assumindo uma culpa que era dela e poderia então, olha o plano dele, se candidatar com sucesso a um cargo político. Depois disso, eles terminaram, porque a Paula disse: "Não, meu filho, tá muito louco." Em liberdade, o Guilherme se casou pela segunda vez com outra Paula, Paula Maia, que hoje virou Paula Tomás também, né? Porque deu o sobrenome para ela. Agora, como que ela aceitou virar Paula Tomás? Aí eu já não sei. Essa segunda Paula escreveu um livro retratando os dias de cadeia do marido e o seu encontro com Jesus. Porque tem isso, né? Ele se converteu, virou cristão, evangélico, não sei qual que é a denominação dele, mas ele se converteu na prisão. Só que depois, né, da segunda Paula ter escrito esse livro e tudo mais, o Guilherme e ela acabaram se divorciando. E não foi um divórcio paz e amor, não. Eles se divorciaram em meio a violências e ameaças. E como se já não bastasse uma mulher querer casar com um assassino condenado desses, o Guilherme ainda conseguiu outra. Sim, ele casou de novo, pela segunda vez depois do crime. Em 2017, Guilherme e Juliana de Assis Lacerda se tornam marido e mulher e estão juntos até hoje. Bizarramente, ela alega que o marido é inocente, sendo que ele mesmo confessou, foi condenado na justiça, já pagou pelo crime, mas ok, ela fica lá falando que não, ele é inocente. Mas, enfim, depois da cadeia, o Guilherme virou pastor de uma igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vivia se expondo nas redes sociais como YouTube e Instagram, onde ele acumulava mais de 40 mil seguidores. Mas desde novembro de 2021, quando foi anunciada a produção de Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez pela HBO Max, ele excluiu o perfil que tinha, com 40 mil seguidores, e criou outro, agora privado, com pouco mais de 600 pessoas o seguindo. Ou seja, se escondeu. Já Paula hoje assina como Paula Nogueira Peixoto. Ela mudou a cor dos cabelos, fez plásticas e tentou de tudo para ficar irreconhecível para tentar seguir a sua vida normalmente. Ela é casada com um advogado e teve outros filhos, sendo que tenta introduzir uma filha no meio artístico e na roda dos amigos de Dani. Paula também se matriculou na mesma faculdade de Dani, na mesma academia, mas foi rejeitada, praticamente expulsa desses lugares. Ela chegou a processar a autora Glória Pérez por difamação e ainda solicitou na justiça o direito ao esquecimento, o que também foi negado. Já Glória Pérez conseguiu algo inédito. Na época do crime, ela ficou indignada que homicídio não se enquadrava como crime hediondo, permitindo que os assassinos aguardassem o julgamento em liberdade. Então ela foi atrás para mudar isso, conseguindo 1,3 milhões de assinaturas de brasileiros. Levou isso ao Congresso e conseguiu aprovar a primeira emenda popular da história do Brasil. Hoje, assassinato é considerado crime hediondo, graças a Glória Pérez.
E esse é o impactante caso do assassinato da atriz Daniela Pérez. Tem tantos detalhes nessa história que a minha pesquisa estava com mais de 50 páginas. Eu tive que reduzir para 17 páginas para caber tudo nesse episódio e tentar deixar ali com mais ou menos 1 hora. Então, para saber absolutamente tudo o que ocorreu, sem perder nem o menor dos detalhes, escutar depoimentos das pessoas que estavam ali, né, participando dessa história e mergulhar de vez nesse caso, eu mais que recomendo a série documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, da HBO Max. Lá eles comentam de uma parte que eu acho muito interessante, mas não consegui trazer aqui pro episódio, que é o perfil dos assassinos. Tem entrevista com a Ilana Casoy para falar sobre isso, e fica bem claro que Guilherme de Pádua é um psicopata, no termo médico mesmo, gente. E Paula Tomás não é muito diferente. Então, assistam a série. 2 episódios já estão disponíveis, né? Lançaram na semana passada. E os episódios finais lançam amanhã, dia 28 de julho, só no streaming da HBO Max. Eu vou postar fotos do caso amanhã, quinta-feira, lá no Instagram, né? Como sempre. Posto lá no @cafécomcrime. Então segue lá para poder visualizar esse caso, conhecendo o rostinho de todos os envolvidos. Eu espero que tenham gostado. E é isso. Até daqui 15 dias, na outra quarta-feira tô de volta. E até lá, denunciem seus assediadores. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As informações foram retiradas das seguintes fontes: série documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, da HBO Max, blog da Glória Pérez, que é o www.danielaperez.com.br, jornal O Globo, jornal O Dia, reportagens do SBT Aqui e Agora, Jornal Nacional, Jornal do Brasil, entrevista do Raul Gazola para o podcast Inteligência LTDA, GHZ TV e Extra.